questão do R7030 aí, é um método que a gente conhece, ser o popular, mas eu queria que você falasse mais desse método aí. Como que você conduz, né? Que a gente sabe que o exercício de formação de preço, existem vários métodos que você pode aplicar para fazer uma formação de preço. Como que você garante que esse teu método é fidedigno ao resultado que você estabelece nele? Talvez sendo mais claro para vocês assim, como é que dá 70 e 30? Boa. João, só para você entender, o R7030, a metodologia de precificação mais o TCMP2, ele tem pegado as oficinas que faturam em média 100 mil, 110 mil, fazendo essas oficinas deixar 35 mil de lucro líquido no caixa, já fora o prolabore do dono da empresa. Empresa que fatura de 250, 270 mil tem deixado 1 milhão de caixa por ano. João, a gente chegou nessa metodologia depois de atender, cara, milhares de oficinas com consultoria e a gente começou a dividir essas oficinas em grupos. E eu falei assim, cara, eu separei lá várias oficinas de 400 mil em grupos. Por que essas oficinas de 400 mil, com quase os mesmos custos em funcionário, em aluguel, em água, luz, deixava 40 mil de lucro, uma oficina de 400 mil, e do outro lado eu tinha uma oficina de 400 mil, deixando 150, 180. E eu percebi, João, que não era só com as oficinas de 400 mil. Eu separei os grupos de donos de oficina que faturavam 200, 100, 800, 1 milhão. E a gente começou a achar esse padrão. E aí, quando a gente começou com a nossa missão de ajudar oficinas a aumentarem 100 mil de faturamento em 30 dias, eu precisava me preocupar. Lucro é sanidade. Faturamento é vaidade. E aí vem essa metodologia. Essa metodologia do R7030, ela é a combinação exata dos custos de peças do retorno da mão de obra. E aí, eu preciso ensinar coisas para o empresário. Você falou, tem um monte de metodologia de precificação, que você é especialista em várias, né? Em codificação de cadeia de precificação. A minha missão, eu falei para você que eu tenho uma crença, que eu acredito que estou aqui para mudar o país. E hoje eu estou gerando um impacto forte no setor automotivo. Então eu fiz um método que é o R7030, que eu falo, ele é simples, mas sofisticado. Rafa, por que sofisticado? Porque gera retorno, e retorno pra caralho. A gente tem depoimentos de cliente que aumentaram aí 50 mil de lucro em 30 dias. Só o R7030 mais o TCMP2. E Rafa, o que é esse TCMP2? A hora homem já é coisa do passado. E não é coisa do passado, porque tá aí nos livros, né? Tá em tudo quanto é lugar. E é coisa do passado pro nosso... Não é bem assim? Né? É coisa do passado pro setor automotivo. Porque hoje a gente tem o TCMP2, que é o tempo, mais o custo, mais a margem, é igual ao preço. Duas vezes a percepção do técnico. João, imagine a magia da coisa. Detalhe, a tua oficina... Rafael, essa frase tua é importante. 2 vezes a percepção do técnico. Não é muito subjetivo? Exatamente, João. Mas vamos lá, só para você entender. Imagine que hoje você tenha 2 técnicos. Pintor, funileiro, mecânico, eletricista, torneiro, não sei. 2 técnicos vezes 8, 16. Tu tem 16 horas produtivas. Sim, o valor da hora de 2 técnicos produzidas. Imagine no final do dia, tu vendeu 30 horas. Tu vendeu 35 horas. Mas produziu, o cliente está satisfeito e você está satisfeito. Agora é o seguinte, o mercado automotivo, o cliente das oficinas de bairro, populares, eles não aceitam ser cobrado por hora. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos cobrar o cliente, porque ele não aceita. E muito deles saem da concessionária, João, porque a concessionária cobra por hora. Mas, Rafael, você não corre o risco de compor esse preço e... Essa vai ser bem na canelada, tá? Tá. Você não corre o risco de compor um preço, ó, o preço dessa minha peça aqui é R$30. Só que, cara, lá na região do nosso querido mentorado, o mercado paga 20. Como é que você lida com essa objeção?
Isso, João. Isso aí a gente chama de commodities. O que é commodity, Rafa? Tudo aquilo que o cliente troca com uma certa frequência. Tudo que eu troco com uma certa frequência, o dono do carro, da moto, do caminhão, do barco, da aeronave, ele tem uma percepção de valor. Ele sabe quanto custa o pneu, a palheta, o amortecedor, a pastilha de freio, o óleo, sabe? Ele sabe quanto custa isso, beleza? E esses itens, eles são trocados geralmente por quilometragem ou por desgaste visual. Ah, mas então aí teu método funciona só em algumas situações? É isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo para você que estrategicamente os commodities eu respeito o mercado. Como assim, Rafa? Tudo que for commodity, João, se você está numa cidade de 5 mil habitantes ou de 7 milhões de habitantes, você vai cobrar R$ 1,99 mais barato que o concorrente. João, tem um monte de dono de oficina que fala assim: ah, eu sou bom, mas todo mundo fala que eu sou careiro. Cara, não existe isso. Sabe por que estão falando que ele é careiro? Porque os itens commodity na oficina dele é mais caro. E ele não sacou isso. Gente, item commodity, eu cobro R$ 1,99 mais barato que os concorrentes, faço um benchmark, descubro o preço para colocar o cliente para dentro. Agora eu vou falar para o dono de oficina. Não tem um dono de oficina que está vendo esse vídeo aqui, João, que o cliente vai chegar com o carro falhando, com a moto, o caminhão, e vai falar, quanto que é para arrumar? Não tem um dono de oficina maluco, cara. Ele vai falar, cara, eu preciso fazer um diagnóstico para te dar um preço. Entende? Esse item de diagnóstico, de descobrir, não tem preço. Não tem como fazer essa comparação, porque ele depende de todo um processo. E, João, essa peça que vai quebrar, tá? E ela vai quebrar, ela não tem essa comparação que você fez, porque o cara troca ela, cara, uma vez na vida e na morte. Talvez você teve um carro, você teve carro há 30 anos e uma vez você trocou uma bomba d'água. Uma vez você trocou uma bomba de vácuo, um diafragma, sabe? Cara, eu tava vindo de São Paulo outro dia, eu e a Fer, do evento, e aí, cara, o cara passou com uma BMW, eu tava com a Mercedes, e eu comecei a tirar racha com o cara, João. Tá? A mulher tava meio cochilando lá, eu pau. Tá? Cara, chegou não é serra não, mas é um topzinho assim, uma curva. Eu fui subir, o cara veio me passar e eu reduzi a marcha. Eu reduzi, quebrei o pistão, debuiei o motor. Tá bom? João, cara, para descobrir, para fazer aquele motor, o cara teve que desmontar, beleza? Aí eu poderia pegar aquelas peças e sair pesquisando o preço. Poderia. Só que o cara que eu levei para fazer o motor é o nosso cliente. E o que nós fazemos nossos clientes colocar na oficina? A nossa oficina, devido ao sistema de qualidade e garantia, não instalamos peça trazido por terceiro. E aí, por mais que eu entre no Mercado Livre e vi que uma peça que ele colocou para mim, ele colocou a 1.500, no Mercado Livre tem por 500, beleza? E nós ensinamos ele quebrar a objeção do Mercado Livre, e ele, cliente nosso, ele fez todo o método e ele trouxe a percepção de valor. Olha que interessante, João. Outro cliente nosso aqui, o Marcelão, da Nova Era, né? Um cara foda. A Fer levou o nosso carro lá para trocar os amortecedor eletrônico. Os amortecedores ficavam 10 pau e 500 para trocar. Cara, é a Fer que levou, tá? Além deles demorar para fazer o orçamento, ela teve que cobrar. Isso o cliente nosso depois puxou uma orelha. Eles mandou o orçamento lá. Os amortecedores para trocar fica R$10.500. Porra, você acredita que a Fer tirou o carro e não fez o serviço lá? Ela fez em outro lugar e pagou os mesmos R$10.500 para trocar os amortecedores eletrônicos. Mas ela disse o seguinte, ninguém se preocupou de explicar o que aconteceu. Sabe? Então ela sentiu que aquele valor era muito caro porque estava sendo cobrado. Mesmo que depois ela pagou, porque o outro explicou para ela. O atendimento tem várias dimensões, né? Você não só fala o valor da peça nem nada, tem todo um relacionamento junto com esse processo, né? Atendimento é crítico, muito importante. Ó, esse rapaz que a gente fez o motor da Mercedes, eu conheci ele numa situação inusitada, tá? A gente tava era um sábado, a gente tava indo na churrascaria, eu, a Fer e as crianças. Eu parei no sinaleiro com a Land Rover, João, e a Land Rover apagou. Não abria nem as portas.
Apagou. Nada, nem pisca-alerta funcionava. Tá? Tivemos que sair pelo vidro que estava aberto, porque as portas não abriam. Beleza? O guincho foi lá, colocou o carro, levou o guincho, levou pro pátio. No outro dia, levou na oficina. E nós levamos numa oficina padrão, top. O cara top, mexe com Porsche, tal. O cara top. Cara, a Land Rover ficou segunda, terça, quarta, quinta. Nada. Ah, estamos mexendo, estamos fazendo diagnóstico. Porra, eu sou técnico, João. Dei aula no Senai por mais 10 anos, cara. Formei muita gente. Tanto mecânico de motocicleta como mecânico de automóveis, tá? Cara, existe um circuito no carro e ele precisa testar o circuito e descobrir. Existe uma Land Rover, tem lá 7 módulos e ele precisa testar, tem um módulo principal que, enfim, é um processo. Os caras, eu falei, mano... Aí fui na internet, coloquei especializado em Land Rover em Maringá. Aí saiu uma oficina bonita, cheia de Land Rover. Eu mandei o guincho, pedi desculpa pro cara da oficina, mandei o guincho pegar e mandei levar pra oficina. João, no outro dia cedo, eu e a Fer foi lá na oficina. Na hora que a gente chegou lá, João, pensa na boca de fumo, João. João do céu, os carros empoeirados. E, meu Deus, eu falei, onde eu tô? Meu Deus do céu, João. Cheguei, cara, e já fui entrando com medo. Cheguei lá atrás, a Land Rover tava aberta. O cara sentado lá atrás com o computador. Olha como é que é o preconceito, né, João? O carro tava lá, não fazia 4 horas que o guincho tinha deixado, tá? Cheguei lá e tava com o computador aberto. Olhei pra ele e falei, eu sou o dono da Land Rover. Ele falou, patrão, tá pronta. Pá. Hã? Porra, ficou segunda, terça, quarta e quinta num cara top de carro. E nada, no cara aqui umas 2, 3 horinhas. Ele falou, alguém trocou o amortecedor, pegou aqui o acabamento aqui do coisa, ficou encostado no chicote, cortou a alimentação do módulo KGV, não lembro, até desculpa o nome, mas era o módulo principal que alimenta... O cara resolveu. E eu pensando que ia gastar uns 15 mil no carro, o cara me cobrou 450. Olha só. Entende, João? Então, é sobre isso, é sobre percepção, sobre atendimento. E esse cara que fez a Land Rover, nessa oficina, foi ele que fez o motor da Mercedes. Quando quebrou, eu falei, cara, vai lá. Ela falou, mas você... Cara, você viu? Você viu? O cara, a oficina dele, cara, não é top. Ele não sacou isso, que isso é importante. Mas eu valorizo os caras que são inteligentes. E ele é um cara inteligente. Ele fez o motor da Mercedes. Ficou top. Mas, Rafael, voltando, desculpa, a precificação. O cara está fazendo a venda lá e está fazendo uma composição e a nota dele tem mais, quase que todos, vamos dizer assim, de 20 produtos que ele está vendendo, 15 são commodities. Vou dar um caso bem difícil para você que eu queria que você exemplificasse melhor. 15 produtos são commodities. Mesmo assim, ele tem como fazer os 70-30? Tem. João, quando vários itens são commodities, imagine uma balança. Qual que é a mágica? Imagine uma balança. De um lado eu tenho margem na peça e do outro lado eu tenho margem na mão de obra. Em algum momento a minha margem na peça vai despencar. O que acontece com o outro lado da balança, João? Aquelas balanças antigas, ela subiu. A minha margem na mão de obra, quem me salva? O TCMP 2. O meu tempo, mais meus custos, mais minha margem é igual ao preço, vezes 2 vezes a percepção do técnico. Com essa jogada da balança, e quando, João, quando eu tenho uma cesta, que é a ordem de serviço, e a gente fala muito isso no treinamento, que a gente leva os donos de oficina a faturar 100 mil a mais em 30 dias, a gente fala muito isso. Você tem uma cesta com um monte de commodity. Respeita o mercado. Se é commodity, cobra as peças R$ 1,99 mais barato que o concorrente de vocês. E você vai, né? A margem de peça veio aqui embaixo e a margem da mão de obra subiu. Só que se eu colocar, João, mão de obra R$500 é caro. Mão de obra R$100 é caro. Mão de obra R$10 mil é caro. Só para não ficar confuso para a galera, a neurociência já explica isso e já fez vários testes e a gente trouxe essa metodologia validada por grandes universidades do mundo, pensando na mentalidade do consumidor na hora de compra. O consumidor, se está escrito mão de obra, o cérebro do cara pensa que foi uma única coisa. Se é uma única coisa, João, é barato, é simples.
Entende ou não? Então a gente traz algo, João, que a gente chama de composição para mão de obra. O que é uma composição, Rafa? É eu deixar na ordem de serviço a complexidade, todos os passos mais simples e mais básicos para executar aquele serviço. E aí eu tenho lá o quê? O valor total dos serviços realizados. Então o cliente, quando ele começa a ler o que foi realizado, do item mais simples ao item mais complexo envolvido naquele serviço, ele vê um valor maior. João, o preço fica aqui e o valor está aqui em cima, porque o preço é barato e o valor que, cara, e sabe quando os nossos clientes que estão aí, né, implementando a metodologia para aumentar mais 100 mil a mais em 30 dias, eles falam assim, Rafa, o cliente olha para nós, pega a OS e fala assim, mas tudo isso? Você vai conseguir montar isso? Você vai encaixar essas coisas tudo no lugar? Porque nós deixamos claro para ele o nível de complexidade, não só na OS, mas na apresentação consultiva. E as coisas têm que casar, João. Se a apresentação consultiva for feita com a composição detalhada, mas a OS tiver escrito mão de obra, vai dar pau. E os seus mentorados, eles pegam fácil esse método, Rafael? Às vezes, vender e no contexto que você está falando, você faz uma determinada compensação. Você tem lá muito commodities, você dá uma equalizada para compensar esse valor baixo dessa ordem de serviço, você tenta subir um pouco mais o valor da mão de obra, certo? Isso não fica difícil para os seus mentorados aplicar isso no dia a dia, ali onde é rápido, né? O orçamentista, ele não é um cara que tem tempo para parar, pensar. Muitas vezes ele está com o cliente lá no telefone, com pressa, tudo. Eles conseguem assimilar rápido esse raciocínio? Sim, e sem contar que hoje a gente tem tecnologia, né, que a gente fornece para eles para facilitar o dia a dia deles, né? Então a gente fala assim que o consultor de venda, né, o consultor de venda, ele é o sniper, que é o cara que tem que fazer a precificação correta, usando essa metodologia, rápido e precisa, acertar o alvo para sobrar lucro no final do mês. E o financeiro é a perícia, que no final de todo dia confere todo o valor faturado. João, pode ser que um cliente ou outro, eu não bato o R70-30, mas pode ser que tem cliente que eu bata 90-10, 80-20. E aí isso compensa no final do dia. Mas isso é o que eu falei agora há pouco. É simples, João, mas sofisticado. Qual que é o meu papel? Se eu falei para você que eu tenho uma crença, que eu tô aqui para mudar o país, para ajudar o meu país a desenvolver, o meu papel, João, é descomplicar a vida do dono e dona de empresa. Né? Pegar tudo que a gente tem de complexo no mercado para gestão e descomplicar para ajudar eles a faturar 100 mil a mais em 30 dias de operação de forma simples, mais sofisticada, trazendo mais lucro e mais liberdade. Então, a forma que a gente treina, né, João? Então, hoje a gente não só dá treinamentos para a equipe dele, nós também entregamos ferramenta para subsidiar, mas isso é feito de uma forma tão simples, João, né? E trazemos dica para eles de como eles podem configurar o sistema dele, o software que eles utilizam, independente da marca, né? Como que eles podem configurar para absorver essa para facilitar balança. a agilidade, entende? Porque quase toda ordem de serviço vai virar a balança, né? O cara abriu a OS lá, ele tem que ver uma balança na frente dele, né? Esse é o primeiro ponto do treinamento, eu acho, né? Exatamente. E assim, João, se você hoje está no mercado commodity, venda de pneu, undercar, e não faz um motor, uma parte de cima, não faz nada, só faz undercar, suspensão, freio, esse mercado ele é mais espremido, né? Então, não, sem dúvida. Tudo é mais espremido hoje em dia, né? O jogo de cintura do cara é no volume aqui. Aqui o cara não compete, aqui o cara compete no volume. E aí a gente tem o dono de oficina que vende pneu, mas ele não briga por pneu negativo, ele vende, ele faz motor, ele faz cabeçote, ele faz várias coisas dentro da operação dele, porque ele entendeu o seguinte, gente, o que é o mais caro, João, para a operação? É o cliente. Cara, se eu tenho cliente, eu tenho tudo.
Então, se eu entendo que o meu modelo de negócio eu posso abrir o leque, atender vários tipos de serviço, o que vai acontecer? Eu vou ter mais soluções para aquele cliente que confia em mim. E aí, João, a gente entra numa metodologia que a gente chama de pavê, né? E que é a metodologia de prospecção, agendamento, venda e uma entrega extraordinária para o cliente, que a gente coloca para ajudar os donos de oficina a aumentar 100 mil a mais em 30 dias de faturamento. Por quê? Muitas oficinas, João, estão no sopro de Deus ou no marketing da esperança, esperando o cliente vir lá na empresa. Algumas estão até gastando e torrando dinheiro em marketing digital, mas estão tendo resultados péssimos, né? Não montaram uma equipe comercial para tratar esses leads. Mas o que eu quero chegar aqui para você, né? O que eu quero colocar aqui na mesa? Para eles fazerem isso, é muito simples e muito sofisticado. Beleza? Quando eu tenho um modelo de negócio que eu abro o leque, exemplo, o pavê que eu estava falando para você, eu pego um cliente meu que gastou comigo aí há 90 dias, sei lá, 6 meses, 1 ano, e eu ligo para esse cliente e eu vou dar um serviço para ele que custaria para ele R$350, mas tem um custo muito baixo real para mim. E eu convido esse cliente para vir para a operação. Eu aplico um GPS de venda, João. Esse cliente confia em mim. Se houver uma necessidade real, dentro da honestidade, dentro da legalidade, esse cliente ele vai abrir a carteira para mim com muita facilidade, porque ele confia em mim. E aí você imagine o seguinte, o que é uma oficina previsível? É uma oficina que usa pavê. É uma oficina que para de esperar o cliente bater na porta, ou para de esperar o carro do cliente quebrar, porque isso é loucura. Porque o que fazem as operações, as oficinas serem previsíveis, ter previsibilidade de faturamento, de retorno, é eu ir lá fora, pegar o cliente na mão e trazer. E, João, sabe como é que eu tive essa ideia do pavê? Foi um dia que eu recebi um cartão de R$50 para consumir numa empresa. Eu falei, cara, por que essa empresa me dando dinheiro? R$50 para mim consumir? E aí, João, eu saquei o seguinte, cara. Aquela empresa ela tem um histórico de consumo meu. Eu, minha esposa, mais 4 crianças. Eu nunca gasto menos de R$500 naquela empresa. E eles falaram, cara, se eu der 50, eu vou estimular esse cara a vir aqui e gastar. Mas o ticket médio desse cara é X. Então esse cara vai vir aqui e foi o que aconteceu. E quando eu saquei isso, foi isso que a gente tá mudando o mercado automotivo. A gente faz, cara, todos os nossos clientes, estando mentorado de curso online, a gente faz eles parar de esperar o cliente bater na porta. Só que tem cliente que tem cérebro de ervilha. Ah, como que eu vou dar algo para cliente, mas o cara não vai gastar? E real, olha que louco, olha a estatística, João. A cada 10 clientes que a gente dá algo gratuito para ele vir na oficina, cada 10, 7 faz serviço. Tá? Isso é estatístico, Rafael? Desculpa, João, o número tá errado. A cada 6 faz serviço. De 10 a Desculpa, cada 6 a cada faz... 6 não faz serviço, João, desculpa. A cada 6 não faz serviço. 4 fazem serviço. Contratam. Então, pera lá. De 10 clientes, 6 não fazem serviço quando você oferece um bônus. Exatamente. 4 fazem. Mas, João, 40%. tu gastou dinheiro com esses 6. Tu deu algo para ele que custaria para ele 350, se ele fosse contratar. Mas nós, dentro da nossa estratégia, isso tem um custo baixíssimo para a operação. Que é um custo de aquisição por cliente. Mas é baixíssimo. É mais barato que gerar lead na internet. É mais barato que lead, tá? Aí, João, esses 6 caras, eles vão chegar no boteco e vai falar do quê? Do que eles receberam na oficina do João. Com certeza. Pô, fui lá, fui atendido assim, 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 na empresa. Aí já vem um efeito multiplicador de um cliente satisfeito, né? Que não tem preço. E um cliente que não gastou. Que foi lá, ganhou um serviço e ele sai, é uma grande... estimula o boca a boca. João, sim, tem algo mais poderoso na face da terra do que o boca a boca? Não. Dizem aí as pesquisas que não tem. Mas, João, os outros 4 vão gastar um ticket médio de R$1.000 a R$2.000. Porra, esse cara vai faturar no mínimo R$4.000 a R$8.000 com pessoas que não iam vir na empresa,
Que talvez, a hora que precisasse, iam buscar outras empresas porque estão esquecidos. Porque a oficina, João, gasta milhares de reais para trazer o cliente, mas não gasta nada para manter o cliente. Então, a grande sacada é, eu não posso esperar o carro do cliente quebrar. Eu preciso trazer o cliente para dentro. Beleza? Agora, João, sabe esse cliente aqui que não gastou? Que não fez nada? A cada um cliente satisfeito, a gente, dentro do pavê, a gente extrai 3 indicações poderosas. A cada Um cliente satisfeito, satisfeito, a né? gente tem 3 indicações. Você João, falou no primeiro momento insatisfeito. É. A cada um cliente satisfeito, cliente exatamente. satisfeito, Obrigado por corrigir. Ele traz 3. Exatamente, João. Então, a cada um 3 novas cliente, vendas. exatamente, a cada um cliente satisfeito, ele traz indicação de 3 novos clientes. Olha que beleza. João, isso é infinito. Se você teve esse mês 10 clientes satisfeitos, 100% satisfeito, você conseguiu 30 indicação. No outro mês você tem mais 10, mais 30. Daqui a pouco, a tua cidade está sendo conhecida na cidade inteira. Uma, que as pessoas que receberam o serviço gratuito estão falando de você. Se você traz 10 clientes por dia para essa estratégia, em 10 dias você tem 60 pessoas falando de você, em 20 dias 120. E as pessoas satisfeitas, 100% satisfeitas, que não gastou, vão indicar a gente para passar pela experiência, porque você não forçou a venda, não roubou. Cara, João, a gente tem clientes que saíram de 80 mil para mais de 270, João.